O título da nossa lição hoje é o alimento da adoração. Então, algumas pessoas receberam a revista, aqueles que não receberam, aí procura o presbítero que ele está com as revistas. A nossa lição ela está baseada no texto de Lucas, capítulo 18, de 1 a 8. Parábola do juiz iníquo. Eu vou ler os ímpares e os irmãos vão ler os pares. Então diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Amém. Eu vou pedir à nossa irmã Dona Dalila que faça uma oração agora, pedindo que o Espírito Santo nos instrua, nos ajude, no decorrer dessa lição. Amém. Irmãos, como na nossa vida uma alimentação saudável, ela é importante, para o nosso crescimento, para a nossa vida equilibrada, da mesma forma, para o crente, a oração também é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Então, a alimentação física, ela é boa para o nosso desenvolvimento físico do ser humano, e a oração para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, a introdução, ela fala, eu acredito e creio que todos também acreditam nisso, a oração é chamado o prato principal da nossa alimentação, porque ela é a ligação entre eu, vocês e Deus. Então, a oração é o primeiro exercício que nós devemos praticar para o nosso crescimento espiritual. Salmo 32, no parágrafo 1º, ele nos fala:
Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica em tempo de poder encontrar-te. Né? Então ele fala aqui o seguinte, se nós prestamos atenção, ele não fala em qualquer homem, mas ele fala o homem piedoso. Né? Então não é qualquer homem, um homem piedoso. Quem é um homem piedoso? Aquele que é amoroso, religioso, devoto, tem compaixão. Né? Então ele fala aqui ser feito em tempo de poder encontrar Deus. Né? Buscar Deus requer a nossa presença diária diante dele em oração. A contramão disso, né, nós perdemos muito tempo, né, nos exercitando, fazendo dietas para manter o nosso corpo saudável. Né? Hoje eu posso falar porque minha filha não está aqui, senão ela pega no meu pé. Então, nós vemos que nós perdemos muito tempo com isso, né? E nós reservamos, às vezes, 2 horas na nossa vida, andando, fazendo exercício, né? Verificando qual é o alimento que nós vamos comer, e nós esquecemos do nosso exercício principal, que é a oração. Né? Nós precisamos encontrar tempo para orar. Né? Ela é a saúde para as nossas almas. Bom, vamos lá então, a revista pergunta assim, o que é orar? Né? O que é orar? Essa é a primeira pergunta. Eu gostaria de saber se algum irmão quer se manifestar nesse sentido. O que é orar? No próprio texto que nós lemos aqui, Lucas 18, no versículo 7, ele fala assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Então, orar é clamar. Orar é clamar. Né? Mateus capítulo 7, versículo 7, ele fala assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É uma insistência. Né? Nós fazemos isso com insistência. Pois não. Isso. Isso. Isso, essa observação que a senhora fez sobre o juiz, depois nós vamos ver aqui ele não é tão ignorante nesse assunto não, né? Então, depois nós vamos ver. Bom, quando é o tempo? Depois ainda tem mais alguma coisa, mas nós já vamos responder aqui. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 5, versículo 3. Salmo 5, versículo 3. Salmo 5, versículo 3. Isso. Então veja bem, né? Tem um tempo, né? Pela manhã,
de madrugada, né? Muitos acordam de madrugada, né? Já é amanhã, na verdade, a partir da meia-noite já é amanhã. Então, pela manhã, né? Eu apresento, né? Eu apresento com a minha voz, né? Então o Senhor ouve a minha voz, né? Eu apresento a minha oração e eu fico esperando. Eu não quero a resposta de imediato, eu fico esperando, né? Isso, isso. No tempo dele ele vai responder, não no meu tempo. Isso, isso. A revista, eu vou ler aqui, ela faz uma classificação de oração. Eu sou meio contra isso, né? Eu não acho certo, apesar de eu reconhecer que algumas vezes as minhas orações estão dentro dessa classificação. Mas eu, assim, sou contra isso, né? Então ele fala assim, nós vemos que a pessoa, isso foi tirado de um livro, né? Não foi tirado da Bíblia, né? Então ele classifica vários tipos de oração. Aqui ele fala oração simples, do desamparado, de exame, de lágrimas, de renúncia, de formação de aliança, de adoração, de descanso, sacramental, incessante, do coração, mediativa, contemplativa, comum, peticionária, intercessória, de cura, de sofrimento e de autoridade e radical, né? Então eu não sei lá, né, classificar isso, que eu só tenho que orar, né? Mas algumas das minhas orações estão dentro dessa classificação. Então Jesus ensina a orar e clamar, pedir com insistência e determinação, né? Lucas 11, 9 e 10. O clamor vem acompanhado de lágrimas, de sentimento, de um coração aflito e necessitado. Quem sofre, grita e clama por socorro. Salmo 40, versículo 1. Ele diz assim: Jesus praticou o clamor. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Hebreus 5, 7. Então a oração, ela revela uma batalha entre o meu querer e a vontade de Deus, né? Mateus 26, 28, Mateus 26, capítulo 26, versículo 38 e 39. Então orar é render-se à vontade de Deus, né? Então nessa primeira, alguém quer intervir, falar alguma coisa? Então nós vimos que Jesus ensina a orar, que orar é clamar, é pedir com insistência, com determinação, né? Então clamar é gritar ao Senhor, né? Porque o coração está aflito, necessitado, cheio de sentimentos, né? E acompanhado muitas vezes de lágrimas, né? Salmo 41, ele fala assim: esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, né? Então nós vemos aqui que sempre está falando em clamor, né? Clamor pertence, né, à nossa oração. Então nós lemos aqui nós vimos aqui em Hebreus 5, 7, que Jesus praticou o clamor, né? Ele praticou o clamor. Bom, mas Jesus também
ensina a não aceitar injustiças. Injustiças da vida, do mundo, né? Como algo natural e comum, né? Nós vemos aqui na figura da viúva, em Lucas 18, 3, 8, né? Ele fala assim no versículo 5, todavia, né, como está me importunando essa viúva, né? Então, veja bem, ela não aceitou, né, o julgamento daquele juiz, ela ficou insistindo, né? Então nós temos que ter essa visão, né? Eu tive um problema com a justiça a respeito do meu plano de saúde e fui brigando, né? Eu li a lei, eu vi que eu tinha direito, né? E eu ganhei em primeira, segunda, terceira instância. Aí, infelizmente, né, o advogado falou para mim, olha, você ganhou em todas as instâncias, mas você vai perder no Supremo. A sua chance lá é 2%. Mas eu fui até o Supremo, perdi, né? Tive que pagar, né, o advogado e as custas. Mas eu fui até o fim e aquilo era um direito. A lei diz que eu tenho direito. Infelizmente, o Supremo, ali tem um lobby dos planos de saúde e eu acabei perdendo, né? Essa é a injustiça que Deus fala. E nós temos, na nossa vida, várias injustiças, né? No Brasil, ele é feito de injustiça, né? Mas nós vimos aqui que a figura da viúva ali, né, ela continuou batendo, né? Batendo no homem até esse juiz julgar a causa dela. Bom, então aqui nós vimos que é uma manifestação de nós não aceitarmos as injustiças, né? Aqui é uma ação que nós falamos revolucionária, de se rebelar, né? Muitas vezes nós falamos com Deus dessa maneira também, né? Muitas vezes nós se rebelamos com Deus. Por que acontece isso comigo, Senhor? Por que está acontecendo isso comigo, né? Isso é uma inconformação, não é? Então isso aqui é um símbolo, né, das pessoas insatisfeitas, inconformadas, né, oprimidas, inocentes, né? Vamos ver aqui como esse juiz provavelmente, né, como juiz, ele era judeu, ele devia conhecer o Velho Testamento. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Êxodo, capítulo de número 22. Êxodo capítulo 22, versículos 22 e 23. Veja aí que provavelmente, eu creio que com certeza, esse juiz conhecia esse texto. Então, o que diz aí? Quem achou pode ler. Ele não era inocente, né? Ele sabia, né? O juiz, ele tem conhecimento, ele tinha conhecimento, né? Salmo 68, 5, vamos lá, no Salmo 68, Salmo 68, versículo 5. Quem achar pode ler. Isso, né? Então veja bem, isso faz parte lá do Velho Testamento, de conhecimento dele, né? O judeu conhecia, né? E tem outros textos, Isaías 10, 2, né? Então nós vemos, né, que ele não fez isso muito, ele conhecia, ele sabia que, mas o que na verdade influenciou isso foi a insistência da viúva, é a nossa insistência, né? É a nossa insistência. Quando e como orar, né? A Bíblia faz, a revista faz essa pergunta:
Quando e como orar, né? Algum irmão aqui quer fazer alguma... Oi? Isso. Então, a pergunta é uma só, né? Quando, né? Quando e como, né? São duas perguntas. Quando e como, certo? Isso. Vamos voltar lá, fundamento bíblico, Salmo 55, 16, versículos 16 e 17. Isso, né? Então, olha só. 16, eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Né? Quando? À tarde, pela manhã, ao meio-dia, né? Vou fazer as minhas orações, as minhas queixas, os meus lamentos, e Ele, Deus, ouvirá a minha voz. Né? Então já tem a resposta, né? De quando, né? Agora, como, né? Como? Dona Sueli já respondeu, orar sem cessar, né? Então, 1 Tessalonicenses 5, 17, ele nos responde isso, orai sem cessar, né? O tempo todo, né? O tempo todo. Então, o cristão, né, nós percebemos, né? Às vezes muitas vezes quando eu estou no ônibus ou no carro, né? Eu olho, vejo alguma cena, alguma coisa, né? Eu já coloco isso na presença de Deus, eu estou falando com Deus, né? O cristão, ele tem, né, essa visão, né? A todo momento ele está colocando, tudo que ele vê, ele coloca, né? Poxa vida, né? Está acontecendo isso, né? Eu estou vendo essa situação, né? Então, a todo momento, orar sem cessar, né? Bom, vamos lá, 2 Coríntios 4, essa aqui, 2 Coríntios 4, de 1 a 16, é bem longa, mas... Então, quem achar pode ler. Isso. 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 Então, veja bem, duas situações, né? O desânimo, né? Nós não devemos não desanimar, né? O Gálatas 6:9, ele diz assim, sem esmorecer, sem desânimo, sem canseira, né? Orar de modo persistente, constante, né? Até obtivermos a resposta de Deus, seja ela positiva ou negativa, mas que ela venha de Deus, né? A resposta muitas vezes ela não é só positiva, né?
Isso. Não faz parte da lição aqui, mas eu não sei se alguém conhece de cor a história de Jacó, né? Nós vemos lá Jacó quando ele orou a Deus e ele chegou até a discutir, a brigar com Deus. O problema que ele tinha na perna era resultado disso, né? Da insistência que ele teve ali, né? Com Deus, né? Então Jacó é uma prova viva disso, né? Às vezes a gente lendo a história, eu li um dia eu falei, poxa vida, mas chegar a fazer dessa maneira, né? Mas ele queria a bênção de qualquer jeito, né? Acho que não era isso, ele queria. Então vocês vejam até que ponto muitas vezes chega, né? Essa situação. Então, eu vou ler aqui na revista também. Eu fiz um resumo da revista para dar tempo de. Eu vou ler aqui. Novamente, uma pessoa aqui, W. Endergishen, ele apresenta 5 possíveis razões pelas quais as orações nem sempre são respondidas, né? Porque nós oramos, né? Aqui nós vimos, né? Orar sem cessar, sem esmorecer, né? Sem canseira, a todo momento, né? Mas muitas vezes, né, o Senhor não nos responde, né? As orações não são respondidas sempre. Então ele enumera aqui, primeira, ensinar-nos a paciência e outras virtudes, né? Isso faz parte da falta de resposta de Deus. Aumentar nossa gratidão quando finalmente recebermos as bênçãos. Então, aquela demora, né? Aquela demora longa, né? Faz parte. Por razões, né, porque Deus nos reserva uma bênção maior, né? João 11, 5, 6. Né? Muitas vezes aquilo que nós estamos pedindo não é o que vai fazer bem para nós, né? Deus vai nos mostrar coisas melhores, né? Por razões que estão fora da esfera e da experiência humana, João 6, 12. Né? E por outras razões não conhecidas, mas somente cabe a Deus, né? Então, somente cabe a Deus. Deus não quis, né? Quem deve orar? Quem deve orar? Todo mundo? Ah? Vamos novamente pedir ajuda aqui a palavra de Deus, Lucas 18, 7. Lucas 18, 7. Vejam lá o que está escrito. Não fará, pode ler. Então, veja bem, na parábola ele está definindo aqui quem, né? Quem deve orar, né? É para os seus escolhidos, né? Seus escolhidos. Evidentemente que a pessoa do mundo, o ímpio não vai. Ele pode até orar ali daquela maneira como quando eu era católico e eu orava, né? Mas não sabia, né, qual era a direção, né? Então ele fala, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, né? Olha só, presta atenção, ele fala assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, está no plural, tem um S no final, seus escolhidos. Então Jesus fala no plural, todos os seus, homens, mulheres, jovens, velhos, líderes, né? Liderados, então todos, quando fala no plural, a todos os seus escolhidos, não é um só escolhido, a todos, né?
ainda nós temos mais referências, né? Aqui na revista, né? Quem deve orar, né? Ele fala aqui, o que nós já falamos, na parábola Jesus fala que o dever de orar é para os seus escolhidos. Observe que Jesus fala no plural, seus escolhidos. Então a oração é para todos, homens, mulheres, jovens, velhos, líderes e liderados. A Bíblia ensina que todo cristão verdadeiro foi escolhido por Deus para a salvação. Então ele fala, todo cristão verdadeiro, né? 2 Tessalonicenses 2,13. Para uma vida santificada, Efésios 1:4. Para frutificar e produzir boas obras, João 15:16 e Efésios 2:10. Mas principalmente para orar. Então os crentes, né, debatem, né, nós, na verdade, muitas vezes, mesmo na reunião de oração, mesmo nós debatemos muito, né, doutrinas, né, eleição da salvação, e nós esquecemos da eleição para a oração, né? Nós esquecemos da eleição para a oração, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1. Então nós discutimos muito, né? Mas nós vemos que na igreja primitiva eles praticavam a doutrina da eleição para a oração. Então, Atos, capítulo 1, versículo 12 e 14. Atos 1, 12 e 14. Isso. Isso mesmo, né? Então nós vemos que a primeira reunião lá em Atos, né, foi de oração, né? Foi após a ascensão de Jesus Cristo. Quem estava naquela reunião? Acabou de dizer aí, a Bíblia acabou de nos informar, uma variedade de pessoas, homens, mulheres, famílias, e principalmente a liderança da igreja, né? Principalmente a liderança da igreja, né? Então, toda a igreja reunida em oração de forma unânime, né? Ainda nós temos mais referências, aí o presbítero está com a Bíblia aberta, Atos 2,46. Isso, né? Atos 4:24. Capítulo 5:12. Capítulo 5:12. Capítulo 5, Atos 5:12, versículo 12. Isso. Então veja bem, eles entenderam que a vida cristã sem a oração era impossível. Por que nós não entendemos dessa maneira? O senhor quer falar alguma coisa? Não. Alguém quer fazer alguma colocação?
Esperando a resposta. Muitas vezes, né? Por exemplo, eu sou o contrário do presbítero Moza, que ele falou que ele chora, né? Chora, a gente vê, né? Chora, se diz, né? Eu sou mais difícil de chorar, mas ultimamente, eu não sei se por causa da velhice, né? Então tem alguns casos que a gente realmente é levado às lágrimas, não tem jeito, não é? Uma visita que eu fiz ao presbítero Demétrio, lá no hospital, não tem jeito, eu fui levado às lágrimas, e depois no carro eu ficava perguntando por quê, só por quê, não tem porquê, né? Deus não me respondeu o porquê, né? Não tem o porquê do acontecimento. Então, muitas vezes a gente é levado às lágrimas, e não foi só essa vez, né? Então, realmente, Deus faz o nosso coração ficar constrangido, né, quando nós nos deparamos, né? A minha sobrinha também, com menos de 1 ano, ela pegou uma bactéria violenta, ela ficou só osso no hospital. Quando eu fui visitar, eu não sabia nem como, eu só orei e não sabia nem o que pedir. Não sei como eu cheguei em casa, dirigindo, mas eu fiquei ali numa situação terrível, né? Terrível, porque eu falei, como é que pode, né? Uma criança, né? E ela reconhecia as pessoas, a gente não podia ir de branco, ela reconhecia com menos de 1 ano as pessoas de branco, porque as pessoas de branco iam fazer mal a ela, né? Então o médico entrava, a enfermeira entrava, ela já se agitava, né? Tal era a situação que a menina estava, mas foi salva, né? Perdeu um rim, teve que tirar um rim por causa da bactéria, mas ela foi salva, né? E oramos, eu orei, como a Bíblia fala, sem cessar a todo momento, né? Então, são situações que nos levam a isso. Bom, por que nós devemos orar? Por que nós devemos orar, né? Essa é a pergunta que que a revista está fazendo, né? Por quê? Né? Então, algumas razões, né, a revista enumera, nos dando o fundamento bíblico, né? Então, ele diz assim que orar é um mandamento. Está ali em 1 Tessalonicenses 5, 7 e Mateus 7, de 7 a 12, né? Como o nosso horário é duro, né? Nós só temos 40 minutos, mas o fundamento é importante, é importantíssimo. Esse é muito mais importante do que nós estamos falando, né? Porque é a Bíblia que está falando isso, né? Ela fala, segundo, a oração é uma necessidade, né? Lucas 11, 5, 8 e 18, de 1 a 8, né? Orar é um privilégio, né? Orar é um privilégio. Conversar com Deus, olha que maravilha, né? Orar é um privilégio. Aquele tempo todo ali, Deus está te ouvindo, você sabe, a Bíblia fala isso, né? Nós temos que acreditar nisso, né? Orar é um meio de graça, né? Esse é um meio de graça. Todos nós estamos aqui, foi pela graça de Deus, né? Jesus foi aquele, a graça que nos leva, né, a isso, né? E a oração nos faz sermos abençoados espiritualmente, Mateus 26, 41 e Romanos 8, de 26 a 27, né? A razão fundamental do porquê, nós oramos, né, é porque Deus responde. É porque Deus responde. Nós, às vezes, não sabemos interpretar a resposta de Deus, mas Ele responde. Então, essa é, né, a razão fundamental que nos leva a orar, né? Então, na parábola do juiz iníquo, né, nós vemos que Deus respondeu, né? Não deixou a viúva desamparada e não vai nos deixar desamparados também, né? Eu sei que hoje, né, minha cunhada, ela ligou essa semana e ela falou que na escola dominical a igreja está passando por alguns problemas lá, e o pastor pegou Covid e não pôde comparecer, e um presbítero assumiu ali para dar a lição, e ele foi categórico, né? Ele não acredita em milagres.
né? Infelizmente, né, tinha presbíteros, diáconos presentes e ninguém levantou, né, porque a pessoa não pode estar à frente e falar isso. Então, eu vou jogar minha Bíblia fora. Né? Vou jogar minha Bíblia fora. E não é só isso. Né? Eu conheço pastores e presbíteros que dizem que não acreditam em possessão demoníaca. Né? Então, são situações que nós precisamos tomar cuidado com algumas situações. Né? Então, a pessoa, né, o oficial, ele tem que se levantar ali de imediato e falar, olha, meu irmão, está errado isso. Senão, o que nós vamos fazer aqui? Não é? O que nós vamos fazer aqui? Né? Então, vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 66, versículos 19 e 20. Quem achar pode ler. Poxa, né? A resposta está aí, não tem outra, olha, né? A resposta, o fundamento, ele está na Bíblia, não pode, né? A pessoa não pode se manifestar por... eu sei até o motivo por que essa pessoa fez isso, eu conheço, né? Ele está passando por necessidade, ele está passando por problemas gravíssimos, mas, né? Então, por isso mesmo, a pessoa não pode estar à frente, porque ele está com problema, né? E também Jeremias 29, 12 e 13, ele também fala a respeito dessa oração. Quem achar aí pode ler 29, 12. 29, capítulo 29, versículo 12 e 13. Isso mesmo, tá vendo? Poxa vida, né? Quantos de nós não tomou a mesma decisão de Jeremias? Né? Faz parte da nossa vida essa citação de Jeremias. Né? Bom, aprendendo a orar. Então, orar é tomar a decisão, muitas vezes aconteceu isso comigo e com os irmãos também, que eu tenho certeza, de ficar sozinho diante de Deus, né? Sem ter que jogar para a plateia ou aparecer, falar bonito, frases de efeito, português correto, né? Muitas pessoas pensam dessa maneira, né? Mas eu já vi aqui dentro dessa igreja, pessoas simples, o Espírito Santo falar em oração pela voz delas, né? Eu já vi isso aqui dentro. Tem pessoas que nós sabemos, né? Um advogado, né? As pessoas letradas, elas sabem fazer colocação, bem, não sei. Mas eu já vi o Espírito Santo falar por boca de pessoas pequenas aqui dentro, pequenas eu digo, ele falou, né? Só prestar atenção, vocês vão ver, né? Então, pode falar. Isso. Bom.
Então, nós não podemos nos desviar dos nossos propósitos na oração, né? A oração é uma posição, uma postura diante de Deus, uma postura diante de Deus, né? Nós temos ali, Jesus nos ensinou um modelo de oração em Mateus 6, de 5 a 13, que é o Pai Nosso, né? Ela deve ser feita ao Pai em nome de Jesus, né? Honrar o nome de Deus, né? Se submeter à tua vontade, fazer os pedidos, né? Conclusão, meus irmãos, da lição na revista, né? Orar é o primeiro alimento para o nosso crescimento espiritual. Se você deseja crescer, ore, com certeza o Espírito Santo o ajudará. Romanos 8, 26 e 27. Eu encerro essa lição aqui. Se eu for seguir a revista, a dedo eu tenho que dar 2, ou 3 lições, porque ela é extensa, os fundamentos dela são extensos, então nós fazemos um resumo. Os irmãos que têm a revista, eles em casa estudem, vejam os fundamentos. Quando chegar aqui, os irmãos perguntem, se tiver alguma dúvida, façam, porque eu só estou aqui na frente para seguir a revista, estudá-la durante a semana, Então é isso. Eu passo a palavra agora ao presbítero Moza, que vai fazer o encerramento. Meus irmãos, como falamos aqui na Escola Dominical de Oração, vamos cantar o hino 71, esse de pé, para nós cantarmos essa oração. Vai ser na capela, né? Vamos lá. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Esse hino é lindo, né?